Oi pessoal, meu nome é Natália, eu sou do grupo de Medicina Preventiva aqui da Med Review e hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante, tanto para a prática médica quanto para a prova de residência, a declaração de óbito ou simplesmente DO. Então, imagina a seguinte cena, você está lá no plantão e um paciente paliativo faleceu, a família está aguardando a liberação do corpo. E aí, você sabe o que fazer? Sabe quem que vai preencher a DO? Sabe como preencher? Esse tema, ele é cobrado com bastante frequência nas provas, e as bancas adoram aqueles clássicos, em quais situações deve ser preenchida, quem deve preencher e como preencher corretamente o campo das causas da morte. Então vamos destrinchar tudo isso com exemplos práticos, bora lá. Então, em quais situações devemos preencher a declaração de óbito? A emissão da DO, ela é obrigatória para todos os óbitos, sejam eles naturais ou os não naturais. Isso vale tanto para mortes dentro do hospital, quanto para fora do hospital, com ou sem assistência médica, é para todos mesmo. Agora, algumas situações especiais que são campeãs de prova. Quando há nascimento sem vida, ou seja, a criança nasceu e não teve nenhum sinal de vida. O que são sinais de vida? É a respiração, batimentos do coração, pulsação do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária. Qualquer um desses presentes, o nascido deve ser considerado vivo. Então, se houve nascimento, mas não teve nenhum desses sinais aqui do lado, é um nascimento sem vida. Vamos deixar aqui em cima para a gente conseguir compilar tudo o que eu preciso falar aqui nesse slide. Nessa situação, em que houve um nascimento sem vida, a DO ela só deve ser preenchida se pelo menos um dos seguintes critérios for atendido. Atenção aqui. Idade gestacional igual ou superior a 20 semanas, peso ao nascer igual ou superior a 500 gramas e comprimento igual ou superior a 25 centímetros. Precisa decorar, tá, gente? Se nenhum desses critérios for atendido, o caso ele é considerado abortamento. E aí a gente não emite a declaração de óbito. Agora, vamos supor que a criança nasça viva. E o que é nascer viva? É a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente do corte do cordão umbilical ou do desprendimento da placenta. Ou seja, o bebê saiu do corpo da mãe, mesmo que ele ainda esteja preso a ela. Se a criança tem pelo menos um desses sinais aqui, respiração, batimento do coração, pulsação do cordão umbilical ou movimento efetivo de músculo de contração voluntária, isso é um nascimento com vida. Basta um deles, tá? Mas aí, nasceu com vida, só que morreu logo em seguida. E aí? Se ela nasceu e teve qualquer um dos sinais de vida, você necessariamente tem que fazer a declaração de óbito, mesmo que a criança tenha vivido apenas alguns minutos, apenas alguns segundos. A gente também preenche independente do tempo de gestação, ou seja, a criança nasceu com 18 semanas. Se nasceu viva, é para fazer a DO. E isso serve para qualquer peso e estatura também. O que importa é o fato de ter nascido com vida, ou seja, com qualquer um desses sinais vitais aqui. Se presente qualquer um deles, então, é nascido vivo, e caso morra logo em seguida, deve-se preencher a DO. Por último, outro caso que às vezes cai é em casos de peças anatômicas ou membros amputados. Às vezes cai em prova, galera, isso aqui. No caso de membros amputados, a DO não deve ser emitida, beleza? Vamos ver alguns exemplos para a gente treinar. Então, houve um nascimento no hospital hoje, com idade gestacional de 19 semanas, 480 gramas, 23 centímetros, sem vida ao nascer. Bom, nasceu sem vida. Tem algum daqueles 3 critérios, então, igual ou mais de 20 semanas, mais de 25 centímetros ou mais de 500 gramas? Não para todas, né, galera? Então, a gente não preenche a DO. Agora, a gente tem um outro caso de idade gestacional de 18 semanas, 520 gramas, sem vida ao nascer. Nasceu sem vida. Preenche alguns daqueles 3 critérios? O da semana de gestação, não. Não temos a estatura, então não sei, mas o do peso é maior que 500 gramas. Preencheu pelo menos um dos critérios, mesmo nascendo sem vida, a gente preenche a DO. 21 semanas, nasce respirando, vive 2 minutos e morre. Então, nasceu com vida, a gente preenche. Então, a gente preenche a DO. 25 semanas sem batimentos ao nascer, ou seja, sem sinais de vida, preenche critério? Sim, ele tem mais de 20 semanas de gestação, portanto, a gente preenche a DO. Resumindo,
Se uma criança nasce com vida e morre, mesmo que ela tenha vivido apenas minutos, segundos, deve-se sempre preencher a DO, independentemente do tempo de gestação, peso ou estatura. Já no caso de óbito fetal, ou seja, nasceu sem vida, a DO ela deve ser preenchida se o feto tiver 20 semanas ou mais, peso maior ou igual a 500 gramas, comprimento maior ou igual a 25 centímetros. Dito isso, vamos ver como que cai em prova. O conceito de nascido vivo refere-se à expulsão ou extração completa do corpo da mãe de um produto de concepção. Então, vamos para a letra A. A, com sinal de vida e peso igual ou superior a 500 gramas ou estatura igual ou superior a 25 centímetros. Gente, é com sinal de vida. Tendo sinal de vida, independentemente de outros critérios, a gente faz a DO. Portanto, essa daqui está incorreta. B, que depois da separação respire e apresente 2 outros sinais de vida. É apenas um dos sinais de vida, já é o suficiente para a gente considerar que o nascido é vivo. Letra C, com sinal de vida, desde que o cordão umbilical esteja cortado ou desprendida a placenta. Mesmo com cordão umbilical ainda sem cortar, se saiu da mãe e está com vida, é um nascido vivo. E D, com sinal de vida, independentemente da duração da gravidez. Perfeito, é exatamente isso. Então gravem, nascido vivo com qualquer sinal de vida, a gente preenche a DO. Agora que a gente viu sobre quando vamos preencher, vamos ver quem que vai preencher. Pausa estratégica aqui, pessoal. Deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. Você aprende mais rápido com a Med Review porque a gente não ensina como todo mundo. Aqui tem neurociência aplicada, didática refinada e aulas feitas para você entender de verdade os conteúdos, sem enrolação. E o resultado disso, você aprende mais, guarda mais e chega mais preparado para as provas. E se você quer continuar os seus estudos com a Med Review, clica aqui no link da descrição ou aponta a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer na sua tela. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E falando nisso, vamos voltar para a aula. O preenchimento da declaração de óbito, ela depende da causa do óbito e ela pode ser classificada como natural ou não natural. Causa de óbito natural, a gente tem 2 tipos, o com assistência médica e sem assistência médica. Óbitos com assistência médica, elas vão ocorrer quando o paciente falece durante uma internação hospitalar ou caso ele seja acompanhado por médico ambulatorial que prestava assistência próxima, que acompanhavam esse paciente. E isso também se aplica, por exemplo, ao médico da atenção primária, que cuidava do paciente em tratamento domiciliar e aí ele falece pela doença. Nesses casos, a assinatura da declaração de óbito ela é realizada pelo médico que já acompanhava o paciente, ou pelo médico assistente, plantonista ou substituto na ausência desse, mas que tiver acesso ao caso e que a morte tenha feito sentido com o caso clínico. Em situações de dúvida sobre a correlação entre o óbito e a causa clínica, o médico ele deve acionar o Serviço de Verificação de Óbito, o SVO, para investigação. Agora vamos sem assistência médica. A declaração ela deve ser preenchida pelo SVO, ou em locais sem SVO, o médico do serviço público mais próximo do local do falecimento emite a declaração. Agora vamos para as causas de óbito não natural. Causas de óbitos não naturais são aqueles causados por violência ou fatores externos, como queda, acidente de carro, de moto, choques, entre outros, todos os externos. E nesse caso, a responsabilidade do preenchimento da DO recai sobre o Instituto Médico Legal, o IML. No caso da ausência de um IML na localidade, a autoridade judicial é encarregada de designar um profissional para a emissão da declaração. Então, vamos treinar o que a gente acabou de falar. Um homem de 54 anos, lavrador, residente na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde, a UBS, com estratégia de medicina de família no município X, apresenta perda de peso acentuada nos últimos 3 meses, teve diagnóstico de câncer de estômago no início do quadro e foi submetido a cirurgia e sessões de radioterapia, que foram suspensas há 1 mês após constatação de metástases em vários órgãos. O paciente evoluiu para um quadro de caquexia e vinha recebendo tratamento sob regime domiciliar pelo médico da equipe de saúde de família dessa UBS, que o visitava regularmente em casa, o acompanhava. A família procura esse médico na UBS e comunica que, após a última visita, o paciente evoluiu com falta de ar, vindo a falecer no domicílio.
Galera, o médico que prestava assistência regular ao paciente, que conhece seu quadro clínico e prognóstico, ele é o profissional indicado para verificar o cadáver e emitir a declaração de óbito. E nesse caso, a gente tem todos os elementos presentes. O médico da estratégia de saúde da família acompanhava o paciente a tempo, conhecia o diagnóstico de neoplasia avançada com metástase e fazia visitas domiciliares regulares. E o falecimento aconteceu dentro de um quadro clínico aí compatível com a evolução esperada. Portanto, esse médico ele tem responsabilidade legal e ética de emitir a declaração de óbito. Não é necessário chamar SAMU nem encaminhar para IML, já que não há indício de morte violenta ou suspeita. Não tem mistério aqui. É uma morte natural, com causa conhecida, evolução esperada e acompanhamento médico documentado. Então vamos para as alternativas. Letra A. O médico de família não emitirá ADO, considerando-se que, embora ele prestasse assistência médica ao falecido, conhecia o quadro clínico apresentado nos últimos meses, bem como o prognóstico do quadro, o óbito foi no domicílio sem assistência médica. A gente viu aqui que, mesmo o óbito acontecendo em casa, se o paciente tinha assistência médica e acompanhamento, e o óbito seja explicado pelo caso clínico, então o médico que normalmente o acompanha deve fazer ADO. Letra B. O médico da família deve proceder a um cuidadoso exame externo do cadáver, a fim de afastar qualquer possibilidade de causa externa, constatar o óbito e emitir a ADO, anotando na variável causa óbito sem assistência médica. E no campo 59 da declaração de óbito, não há sinais externos de violência. Incorreta, né, galera? O óbito foi com assistência médica, então alternativa incorreta. Letra C. O corpo deverá ser encaminhado ao IML. Como é morte natural, o médico deve esgotar todas as possibilidades para formular a hipótese diagnóstica, inclusive com a anamnese e história colhida com familiares. Caso persista a dúvida e na localidade exista SVO, o corpo deverá ser encaminhado para esse serviço. Caso contrário, o médico pode emitir a DO, esclarecendo que a causa é desconhecida. Gente, incorreta. O corpo vai para o IML caso o óbito tenha sinais de violência ou em óbitos por causas externas. Letra D. O médico da estratégia de saúde da família, do programa de internação domiciliar e outros assemelhados deverá verificar pessoalmente o cadáver, após ter sido comunicado do óbito, e emitirá a ADO, considerando-se que prestava assistência médica ao paciente, conhece o quadro clínico, bem como o seu prognóstico. Perfeito. Para quem trabalhar em UBS, isso pode acontecer, tá? Você precisa ir ver o corpo antes de assinar a ADO. Mas em acompanhamento e com óbito explicado pela clínica, podem e devem assinar a DO com tranquilidade, tá bom? Então, letra D, correta. Vamos para a próxima questão. Mulher com 30 semanas de gestação, com doença hipertensiva da gestação e consultas de pré-natal sendo realizadas na APS e no ambulatório de pré-natal de alto risco. Durante seu trabalho de fiscal de almoxarifado, teve queda da escada, ocasionando trauma abdominal. Foi levada ao serviço de medicina do trabalho da empresa, que acionou o SAMU, que constatou a gravidade devido ao sangramento vaginal intenso. No trajeto ao pronto-socorro, ocorreu o óbito materno. Com relação ao preenchimento da ADO, deve ser preenchida pelo médico. Galera, a mulher que acompanhava a gestação de alto risco no ambulatório cai da escada, ou seja, ela sofre um trauma e é levada pelo SAMU, morrendo no caminho. Quem que deve preencher a ADO? O médico do SAMU? Não, né? O preenchimento da declaração de óbito ela deve ser realizada pelo IML, já que a morte foi uma causa externa, um trauma, a queda da escada. Portanto, a alternativa B que está correta. Mais uma questão sobre o assunto de quem deve preencher a DO. Enquanto trabalhava no consultório da Unidade de Saúde da Família de Araçuaí do Norte, uma médica recebeu de um oficial de justiça uma notificação do juiz da comarca para que ela constatasse um óbito e preenchesse a declaração de óbito, cuja causa, segundo informa o documento, é suspeita de suicídio por arma de fogo, causa externa. Diante desse fato, como deve proceder a médica? Seguinte, então, você está em uma UBS em um lugar bem distante. Recebeu de um oficial de justiça a notificação para constatar o óbito e preencher a DO, porque lá não tem IML na região e você é o médico mais próximo da localidade onde houve o suicídio. Dessa forma, você deve constatar o óbito, fazer o exame clínico e descrever as lesões e preencher a DO. Se você for médico legista, então você vai fazer a autópsia. Agora, considerando que você não é, e que você está fazendo uma prova em que você não é médico legista, você vai colocar causa desconhecida, porque você não realizou a autópsia. Em hipótese nenhuma, você vai dar certeza da causa imediata, por mais que pareça alguma coisa. Você não pode dar certeza daquilo porque não realizou a autópsia, beleza? Então, só o exame clínico que você fez.
Então, bora para as alternativas. Assinar a notificação, constatar o óbito, descrever as lesões externas do cadáver e seus possíveis agentes causadores, se existirem, e colocar como causa básica, causa desconhecida. Perfeito. Vamos para a letra B. Assinar a notificação, constatar o óbito, descrever as lesões externas do cadáver e seus possíveis agentes causadores, se existirem, e colocar como causa básica, causa suicídio. Gente, incorreto. A gente não pode afirmar que foi suicídio, por mais que pareça, porque a gente não fez autópsia. Letra C. Assinar a notificação, constatar o óbito, mas não preencher a declaração de óbito, uma vez que a legislação vigente sobre o assunto determina que todo óbito, cuja causa básica é uma causa externa, deve ser encaminhado para o IML, para que depois de feita a autópsia, o médico legista preencha o atestado de óbito. Gente, é incorreta, né? Em falta de IML, se você for o médico indicado pelo juiz, você precisa fazer a DO. Letra D. Não assinar a notificação informando ao oficial de justiça que, segundo legislação, tem que ser feita pelo IML, gente, tá? Incorreta. Incorreta, como eu acabei de dizer. Portanto, a gente fica com a letra A. Muito bem, pessoal. Agora, imagina aquela história lá no começo da aula. Você tá lá em uma enfermaria de plantão noturno, chegou às 7 da noite, e aí finalizou tudo que ficou de pendência de dia, fez a admissão e conseguiu ir dormir lá para meia-noite, meia-noite e meia. Te ligam às 2 da manhã para avisar que um paciente de 90 anos paliativo faleceu. E aí a DO tá lá na mesa. E aí? Quem que preenche a DO? De acordo com tudo que a gente viu, seria você. Paciente paliativo internado em enfermaria onde você está dando plantão, paciente paliativo em acompanhamento médico, certo? Então, caso ele vá a óbito, entendemos que seja pelo fato de ser paliativo. E como você é o médico assistente na hora, você é quem vai fazer a DO. Então, você sai do quarto e te entregam a declaração de óbito do paciente. Como que é a declaração de óbito e como que você preenche? Vamos ver. Você vai receber 3 vias da DO, cada uma com cor e destinos diferentes. E sim, isso cai em prova. São 3 folhas. A branca, que é a primeira via, a amarela e a rosa, uma em cima da outra, a branca em cima, nessa ordem de cor. Quando você preenche, você vai preencher apenas a branca com caneta e a escrita vai ser automaticamente transferida para as outras 2 vias, a amarela e a rosa. Por isso que é importante a gente escrever com letra legível, firme e com boa pressão na caneta, para garantir que todas as vias fiquem visíveis e legíveis. E por que que são 3 vias? Porque cada uma vai para um lugar diferente. A primeira via, que é a branca, ela vai para a Secretaria Municipal de Saúde. A segunda via, que é a amarela, ela fica com a família e vai para o cartório, e é ela que gera a certidão de óbito. Enquanto a terceira via, que é a rosa, ela fica no serviço de saúde que preencheu a DO para controle interno. Então lembra disso, branca secretaria, amarela família, rosa instituição, isso cai em prova. Então legal, você recebeu as vias e agora você vai precisar preencher. Essa aqui é a carinha da DO. Eu trouxe uma foto da DO inteira para vocês verem. Eu vou dividir ela em 2 partes e explicar cada parte dela. Então aqui na primeira metade, no começo da folha, são os dados do paciente. Depois é o local em que ocorreu o óbito, casa do paciente, hospital, a rua se for externo, enfim, o local onde ocorreu o óbito. Agora, na segunda metade, você precisa preencher o campo 40, que é o que cai na sua prova. Então, vamos lá ver o que é esse campo 40. Como que a gente vai preencher? O campo 40 ele é dividido em 2 partes. A parte 1 é a cadeia causal da morte. Aqui você vai listar as causas que levaram diretamente ao óbito em ordem cronológica reversa, ou seja, a mais imediata fica na linha A. E a partir de então, a gente vai falando o que veio antes em cada linha abaixo. Então, na linha A, sempre a causa terminal, a imediata, o evento final que levou à morte. Nas linhas B e C, as causas intermediárias. E na linha D, a causa básica, a origem de toda a cadeia. Na parte 2, aí você vai para a parte 2. Na parte 2, a parte de comorbidades. Aqui entram condições que contribuíram, mas não causaram diretamente o óbito. Então, por exemplo, diabetes mellitus, hipertensão, tabagismo, insuficiência renal crônica. Caso você não tenha causas intermediárias, você vai preencher a linha A, que é imediata, e a linha B como causa básica. Caso você tenha só uma causa intermediária e não 2, você vai preencher as 3 primeiras linhas, sendo a primeira imediata, a segunda intermediária e a terceira a básica. E caso não tenha intermediária, só uma causa básica que levou a imediata, então fica daquele jeito que eu já mostrei para vocês. E aí, pegadinha clássica.
colocar a causa básica na linha A. Não cai nessa. A primeira linha, é sempre o último evento da cadeia, a causa imediata da morte, o que imediatamente ocorreu antes da morte. Já a básica foi o que iniciou uma série de eventos que culminou na causa imediata e assim na morte do paciente. E aqui, gente, um alerta muito importante, isso daqui cai muito em prova. Termos como parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória ou falência múltipla de órgãos não deve ser usado como causa básica. São termos totalmente inespecíficos que aparecem em qualquer morte e não ajudam em nada no monitoramento epidemiológico. Então a gente precisa pensar na causa imediata sem colocar PCR ou falência múltipla nela, beleza? Outra questão importante aqui é o CID e o tempo de evolução. Você vai preencher o código CID de cada causa e o tempo de evolução aproximado aí de cada uma. Isso é importante para a vigilância epidemiológica e para as estatísticas nacionais. E isso normalmente não cai em prova, mas é bom saber que você precisa na vida real, beleza? Bom, vamos analisar agora uma questão clínica que também nos ensina como preencher corretamente uma declaração de óbito. Então, a gente tem aqui um paciente masculino de 65 anos com histórico de etilismo crônico há mais de 30 anos. Segundo a acompanhante dele, ingeria em média 3 copos de cachaça e cerveja quase todos os dias. Esse hábito levou aí ao longo dos anos ao desenvolvimento de uma cirrose hepática, diagnosticada há 10 anos atrás, e que já estava em segmento no ambulatório de patologia há 8 anos. Além disso, o paciente era diabético há 30 anos, uma comorbidade crônica que a gente ainda vai comentar. Ao dar entrada no hospital, já exibia sinais clássicos de doença hepática avançada. Então, ele tinha confusão mental, sugestiva de cefalopatia hepática, icterícia, eritema palmar, telangiectasia, ascite importante com distensão abdominal, hepatosplenomegalia e ginecomastia. Esse conjunto de achados fala a favor de uma descompensação da cirrose num paciente com hepatopatia avançada. No terceiro dia de internação, o quadro piorou. O paciente apresentou hematêmese, ou seja, vômito com sangue, muito provavelmente decorrente aí de varizes de esôfago, gastropatia de hipertensão portal. Bastante comum em paciente cirrótico. Com a perda maciça de sangue, ele evolui com um choque hipovolêmico que leva a uma PCR e, infelizmente, ao óbito. Então vem a pergunta, como que a gente preenche corretamente a declaração de óbito desse paciente? A declaração, ela é dividida em 2 partes, como eu falei. Na parte 1, a gente vai descrever a cadeia de evento que levou à morte, do final para o início. Na linha A, a gente entra com a causa terminal, e aí seria o desfecho final. Nesse caso, o PCR? Não, o choque hipovolêmico. Na linha B, a gente descreve o que causou esse choque, que seria a hemorragia digestiva alta, a perda de sangue. Na linha C, a gente explica a doença que levou à hemorragia, ou seja, a cirrose hepática, que é uma complicação aí direta do etilismo crônico. Por fim, colocado aqui na letra D, como alcoolismo. Já na parte 2, a gente menciona outras condições que contribuíram para o óbito, mas que não fizeram parte direta dessa cadeia, que nesse caso é o diabetes mellitus. Portanto, o preenchimento seria esse aqui do lado. Em resumo, o alcoolismo levou à cirrose, a cirrose levou à hemorragia, a hemorragia causou um choque hipovolêmico e o choque levou à morte. Seguindo essa lógica, a gente conta a história clínica do paciente em ordem cronológica e claramente relacionada. Então, beleza, dito isso, a gente vai colocar agora os tempos trazidos aqui no lado e os CIDs correspondentes. Nem sempre pedem em prova, mas é importante saber que na prática a gente precisa. Então, eu só vim aqui relembrar vocês disso. E agora vocês sabem o que cai de declaração de óbito. Portanto, gravem esses pontos que eu falei aqui para vocês. Os critérios que fazem você preencher a declaração de óbito, quem preenche em cada situação e que causas externas quem preenche é o IML, as cores e vias da DO e como estruturar a parte 1 e a parte 2 e a ordem da cadeia causal. Se você entendeu bem tudo isso, hoje você já está à frente de muita gente, tanto na prova quanto na vida prática. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deu para ver que a declaração de óbito ela vai muito além de um simples papel, né? Ela tem valor legal, ético, epidemiológico e é um tema que sempre cai em prova e que é um assunto importante para a vida de vocês também. Então, terminamos essa aula. Muito obrigada por ficarem comigo aqui hoje. Nos vemos na próxima. Façam muitas questões e bons estudos. Se uma aula já te fez entender tudo isso com facilidade, imagina um cronograma completo, desse jeitinho, até a sua prova. No Extensive da Med Review você tem uma didática
afiada, com base em neurociência, aulas diretas, sem enrolação, um KeyBank comentado com milhares de questões, milhares de flashcards inteligentes, e-books, tudo isso com um preço acessível e justo. Quer estudar com a Med Review? Clica aqui no link da descrição ou então escaneia o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso YouTube, tá esperando o quê, cara? Se inscreve, ativa o sininho e vem pra Med Review.